na parte de segunda-feira, o papel autoritativo das Escrituras, o sola Escritura. Assim era com Jesus, se bem que no tempo de Jesus só existia a Escritura do Antigo Testamento, mas esta era a base, era a fonte de autoridade de Jesus Cristo. Além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para as profecias que predisseram a obra de Cristo. O Antigo Testamento ocupa um lugar central, não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. A justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio e o que fez e o que fará se baseia sempre nas Escrituras, nesse caso, no Antigo Testamento. Vamos abrir então a palavra de Deus em João 5 e o verso 39 e 40. Aqui nós lemos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando, vocês examinam as Escrituras, entendendo que nela, nas Escrituras, existe a vida eterna. E Jesus então diz: e são estas Escrituras que testificam de mim. No entanto, vocês não creem em mim. E o verso 40, e não quereis vir a mim para terdes vida? O verso 46 e 47, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Eles diziam crer em Moisés, eles diziam ser discípulos de Moisés, e Jesus então pegou-os na palavra. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés testificou de mim. Verso 47, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Queridos, ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Na conversa com Nicodemos, Jesus disse: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Aqui Jesus citou um texto do Antigo Testamento, que está em Números 21, versos 5 a 9. Ali, Cristo basicamente nos deu a interpretação autorizada do que a história pretendia transmitir. Jesus explicou quem era aquela serpente construída por Moisés. Ali estava um símbolo do que Cristo se tornaria na cruz, quando ele se tornou pecado na cruz. Ele se tornou serpente. E todos os que olham para Jesus, que se fez pecado na cruz, recebem vida eterna, recebem perdão. Além de Jesus, muitos outros usaram o Antigo Testamento para apontar para Jesus. Por exemplo, no início de João, o Evangelho de João, lemos as palavras de Filipe a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Achamos Jesus, o Nazareno, filho de José. João, capítulo 1, verso 45. Vamos ler os seguintes textos de João 13, 18. O que esses textos ensinam sobre a autoridade das Escrituras? Vamos ler então João capítulo 13 e o verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus citou um texto do Antigo Testamento para falar de Judas, aquele que o trairia. Ele citou Salmos 41, verso 9. Queridos, nós lemos também no capítulo 17 de João, capítulo 17, vamos ver então o verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui, mais uma vez, Jesus está citando Salmos 41, 9. E novamente, em João capítulo 19. João capítulo 19, vamos ver então o verso 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, falando da roupa de Jesus, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos,
e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Mais uma vez, João aqui está usando um texto do Antigo Testamento. Ele usou o texto de Salmos 22, verso 18, quando fala que eles lançariam sorte sobre a túnica de Jesus Cristo. E o verso 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Quando Jesus disse na cruz, eu tenho sede, ele estava cumprindo a profecia de Salmos 69, verso 21. Abra sua Bíblia e leia comigo Salmos 69 e o verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E agora leia comigo João capítulo 19 e o verso 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. No Antigo Testamento, falando do Messias, diz que nenhum dos ossos seria quebrado. Isso está em Salmos 34, verso 20. Abra sua Bíblia no Salmo 34 e o verso 20. Aqui lemos, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Queridos, são centenas de textos proféticos falando de Jesus Cristo, apontando para a vida de Jesus, para o nascimento de Jesus, para a morte de Jesus, para os detalhes da crucifixão de Jesus Cristo. São muitos textos mostrando a autoridade das Escrituras, porque apontam para Jesus. A Bíblia, Antigo Testamento, era a Bíblia de Jesus, a fonte da sua autoridade, pois o Antigo Testamento estava repleto de profecias, todas messiânicas. Hoje, para nós, a Bíblia é composta do Antigo e do Novo Testamento, mas a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, única fonte doutrinária. Autoridade doutrinária somente a Bíblia, o sola Escritura. Deixe que a Bíblia seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aleluia!